Bora para o Supremo Tribunal Federal, isso porque o STF retomou agora há pouco, às 14h, o julgamento sobre a responsabilização das redes sociais. O julgamento foi suspenso no dia 12 de junho, quando o placar dos votos estava 7-1 a favor da inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Agora há pouco, o ministro Edson Fachin votou pela constitucionalidade do Marco Civil da internet. E agora, a ministra Carmen Lúcia está votando. Depois dela, Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, deve fazer o seu voto, ele proferiu o seu voto. Até o momento, o placar dos votos está 7-2 pela inconstitucionalidade do artigo 19. Bom, vamos falar sobre isso. Vamos no plural, porque eu não estou sozinha. Quem está comigo aqui no estúdio é colunista do Portal Metrópolis, Andresa Matais. Andresa, boa tarde. Boa tarde, Neila, todo mundo que está acompanhando o programa. Cheguei. Chegou para a gente falar de STF. Isso porque, como eu disse agora, voltou a falar, o Supremo voltou a falar, a julgar o caso do Marco Civil da internet. Muito se falou, a gente falou muito aqui sobre a questão de censura. Ontem mesmo, né, Andrés, o ministro Gilmar Mendes acabou falando sobre isso conosco, sobre essa possibilidade de censura aí com a inconstitucionalidade ou constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da internet. Fato é, para quem está assistindo, que a discussão toda, com esse tanto de palavras chique, não é nada disso, é sobre plataformas digitais são responsáveis ou não por conteúdos que terceiros postam lá na sua plataforma. Ou seja, Instagram, Google, Facebook são responsáveis por uma coisa que eu posto, que a Andresa posta, que você posta, e que possa estar afetando, ofendendo alguém que está consumindo esse conteúdo. A discussão é essa. O STF já formou maioria para entender que essas plataformas são sim responsáveis por esses conteúdos, o que pode dificultar a vida de quem trabalha nesse meio da internet, porque todo mundo vai pensar duas vezes agora antes de postar e essas plataformas não vão pensar duas vezes não antes de tirar do ar, né, Andresa? Pois é, tem várias questões aí envolvidas nesse tema e há muita preocupação realmente de que isso possa descambar para uma censura, porque você não precisaria de uma medida judicial para que a plataforma tire um conteúdo do ar. Então, você apenas faria uma notificação extrajudicial, não precisaria nada da justiça, para dizer que aquele conteúdo é ofensivo ou algo que enseje que ele seja retirado do ar. A plataforma teria que fazer isso sem nenhuma determinação judicial e se ela não cumprisse, aí sim ela seria punida. Então o que se diz é, quem é que vai decidir se aquele conteúdo é ou não correto, é ou não uma fake news? Quem vai decidir é o governo da ocasião, que vai colocar isso nas mãos de uma agência reguladora ou vai criar algum departamento. Então há muita preocupação de que isso possa descambar não só para as redes sociais e depois atinja também os veículos de comunicação e aí o céu é o limite. Então a discussão que o Supremo está travando hoje, ela é determinante para a vida de todos nós, porque ela trata de uma questão muito maior, né? O que é esse artigo 19? É exatamente isso. O artigo 19 que foi colocado na lei, ele diz que se você se sentiu atingido, você procure a justiça e a justiça vai determinar as redes sociais para retirarem não conteúdo. As redes sociais dizem o seguinte, a gente é um meio de comunicação, a gente é um meio para produção de conteúdo, mas quem publica não somos nós, então não podemos ser responsáveis por isso. Então vou dar um exemplo aqui um pouco mais na prática para quem está acompanhando entender melhor essa discussão. Vamos falar lá do Rock in Rio. Né? A pessoa que produz o Rock in Rio, que é o cara que está ali por trás, né? que viabiliza o evento, que contrata os artistas, vai fazer o Rock in Rio lá no Rio de Janeiro, e aí o artista chega lá e xinga todo o público. De quem é a responsabilidade? De quem é o produtor do evento? Ou é do artista que foi lá e xingou as pessoas? Então é mais ou menos isso. As redes sociais dizem, não, a gente é o produtor do evento, a gente não tem nada a ver com isso. Vai punir o artista que foi lá que xingou as pessoas. Então, o que o Supremo provavelmente vai fazer, Neila, é um meio termo. Ele vai dizer que o artigo é inconstitucional, mas, ao mesmo tempo, ele vai definir algumas coisas que as
plataformas vão ter que retirar do ar, mas aí é pedofilia, é incentivo, né, a práticas antidemocráticas, tem algumas coisas mais assim bizarras que o Supremo vai determinar. Agora, quem vai também definir? Também não é o Supremo, deve ser o Congresso. Então essa discussão, ela ainda tem muito pano para manga aí para caminhar, é uma discussão que está sendo feita no mundo, mas ela pode se tornar bastante arriscada, depender do caminho que o Supremo vai tomar. Os ministros dizem que não é censura, mas os ministros André Mendonça e o Cássio Nunes dizem que pode sim resvalar para uma censura, então essa discussão aí tá colocada e ela não é unânime. Não é unânime e o próprio presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, já havia dito que não daria o resultado assim de uma forma, terminou o julgamento, vamos ter o resultado. Não, porque ele vai fazer um balizamento, vai equalizar o que cada um dos ministros acabou dizendo, porque assim, eles estão falando sobre o mérito, mas aí tem as consequências, existem as punições, isso vai ser avaliado ali pelo ministro para depois ser divulgado o voto final. A gente está online também, Andresa, com o Alexander Coelho, advogado que já conversou conosco sobre esse assunto, mas é importante que a gente continue essa conversa para quem está nos assistindo, para quem não pegou esse caminho todo que a gente vinha falando aí desde o início da retomada desse julgamento que estava parado desde o ano passado, foi retomado nesse ano depois de 6 meses que estava parado, e agora, de fato, vai ser finalizado. Temos